Olá, meu nome é Gabriele Ferreira Rodrigues, e o título do meu trabalho é Modelagem de Imagens Médicas por Grafos de Adjacência de Regiões, RAG, baseados em superpixels para caracterização topológica de tumores cerebrais. O objetivo desse trabalho foi investigar como imagens médicas elas podem ser representadas utilizando grafos e como propriedades topológicas desses grafos podem ser utilizados para caracterizar regiões tumorais e tecido normal. Introdução. O problema que motivou esse trabalho é que uma imagem médica ela possui milhares de pixels, e processar cada pixel individualmente é computacionalmente caro. Além disso, a representação matricial não evidencia naturalmente as relações espaciais existentes entre diferentes regiões da imagem. Então, a proposta foi substituir essas representações por uma estrutura de grafos, primeiro agrupando pixels semelhantes em superpixels e em seguida representando cada superpixel como um vértice de um grafo. E aí, dessa forma, é possível representar explicitamente a vizinhança entre regiões da imagem. Metodologia. Então, a visão geral da solução proposta, ela possui 6 etapas. Então, inicialmente utilizamos a base de dados, depois é realizado um pré-processamento, aplicado o algoritmo que vai gerar os superpixels, depois a construção do grafo, então a rotulação desses vértices, desses grafos, e depois esse grafo ele é decomposto em subgrafos, e por último, a análise topológica é feita sobre a decomposição desses subgrafos. Falando rapidamente sobre a base de dados, foi utilizado uma base chamada BRATS de 2020, e ela é composta de exames de ressonância magnética cerebral de pacientes com gliomas. E aí, cada exame possui também uma máscara produzida por um especialista indicando a região em que existe o tumor. Essas imagens, elas são em formato 3D, então é possível obter slices, diferentes slices dessa imagem, e aí aqui foi escolhido a fatia axial 75, porque dava para visualizar melhor o tumor. Então, no pré-processamento, antes da construção do grafo, foi extraído a máscara do cérebro. Ela não pertence à base de dados. Ela foi extraída para eliminar o fundo da imagem e depois normalizada através do Minimax Scale. Isso porque a imagem completa, né, ela acabava que atrapalhava, porque as bordas também eram consideradas no grafo, e aí não estava tendo uma representação correta do cérebro. E em seguida é aplicado o algoritmo SLIC, e ele agrupa pixels próximos e com intensidade semelhantes, formando regiões que são chamadas de superpixels. E esses superpixels, eles reduzem significativamente a quantidade de elementos que serão representados no grafo. Em vez de milhares de pixels, passa-se a trabalhar com algumas centenas de regiões. Então, agora a construção do RAG. Nessa etapa aqui, acontece a principal contribuição do trabalho e da disciplina. Então, até o momento, tinha-se apenas uma imagem segmentada em superpixel, e a partir daqui, passa-se a representar essa imagem utilizando o conceito da teoria dos grafos. Cada superpixel passa a representar exatamente um vértice no grafo, e isso é possível observar aqui, que no centro de cada segmento aqui do superpixel existe um vértice. Em seguida, é verificado quais superpixels são vizinhos na imagem. Sempre que 2 superpixels compartilharem uma fronteira, é criado uma aresta ligando seus respectivos vértices. Dessa forma, as relações de vizinhanças que existem na imagem, elas passam a ser representadas pelas arestas do grafo, preservando a sua organização espacial. Tá. Então, o RAG construído ele possui algumas propriedades importantes. Ele é um grafo simples, porque não existem laços em múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices. Ele também é um grafo não direcionado, já que a relação de adjacência é simétrica. Se um superpixel é vizinho do outro, essa relação vale igualmente no sentido contrário. Além disso, trata-se de um grafo esparso, porque cada superpixel faz fronteira com apenas um pequeno número de regiões vizinhas, fazendo com que cada vértice possua poucas arestas em relação ao tamanho total do grafo. Então, agora explicando um pouco sobre a construção do RAG, nível do algoritmo, ela ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa, percorre-se todos os superpixels gerados pelo SLIC. Para cada superpixel, criamos um vértice. Em seguida, utilizamos a máscara de segmentação do tumor para calcular qual a porcentagem daquele superpixel pertencer ou ser um tumor. Se mais de 50% dos pixels eles pertencerem ao tumor, esse vértice recebe o rótulo tumor. Caso contrário, ele recebe o rótulo normal. Na segunda etapa, é percorrida toda a matriz para construir as arestas. E aí, detalhe, embora a adjacência seja baseada na 8 vizinhança, durante a implementação é verificado apenas quatro posições. O vizinho da direita, o inferior e as 2 diagonais inferiores. E essa escolha foi para evitar uma verificação redundante, já que a adjacência ela é simétrica, né? E quando uma conexão não é encontrada em um determinado pixel, ela vai ser encontrada quando o pixel vizinho for processado.
E dessa forma é possível representar toda a conectividade da autovizinhança analisando apenas metade das posições possíveis. Então, agora falando um pouco sobre a rotulação dos subgrafos, né, depois de construir o RAG, como eu já disse, a gente utiliza a máscara, e aí mais de 50% dos pixels de um superpixel pertence ao tumor. Se pertencerem ao tumor, né, ele vai receber o rótulo de tumor. E aí, a partir desses rótulos, foi construído dois subgrafos induzidos. O primeiro, ele contém vértices tumorais, que é o em azul, ou o em vermelho, e o segundo contém apenas vértices normais, que é esse azulzinho aqui. Então, o vermelho é o que possui os vértices tumorais, e o azul é o que possui os vértices com o tecido normal. Opa. Tá. Então, na análise topológica, sobre cada subgrafo foi calculado métricas como o número de vértices, o número de arestas, calculada a densidade, que mede o nível de conectividade global do grafo, o número de componentes conectadas utilizado para avaliar a fragmentação espacial das regiões, e também o grau médio dos vértices, que representa a conectividade local entre os superpixels. Experimentos. Então, foram construídos grafos utilizando 4 níveis de segmentação, 200, respectivamente, 200, 400, 600 e 800 superpixels. Foi observado que o aumento do número de superpixels ele produz representações progressivamente mais detalhadas, tanto para o tumor quanto para o tecido normal. Aqui, essa região meio rosa é onde o tumor ele está sobre o cérebro. Então, como eu disse, né, quanto mais segmentos tivermos, mais esses vértices vão aparecendo em regiões. Por exemplo, aqui, bem pequeno, mas dá para ver que existe uma região aqui que está sobreposta, mas na segmentação de 200 superpixels a gente não consegue visualizar isso. Então, os resultados do experimento. Né? Essa tabela aqui, ela resume as métricas obtidas. Conforme aumenta o número de N superpixels, cresce também o número de vértices e arestas. E, entretanto, né, o grau médio ele permanece praticamente constante, e isso indica que a conectividade local entre os superpixels é preservada mesmo com diferentes níveis de segmentação. Já a densidade, ela diminui à medida que o grafo cresce, tornando a estrutura cada vez mais esparsa. Também foi observado que o aumento do número de componentes conectados em algumas configurações, elas indicam maior fragmentação dos subgrafos após sua decomposição. Como conclusão, então foi mostrado que imagens médicas elas podem ser representadas de uma forma natural por meio de grafos de adjacência de regiões, né? No caso, imagens médicas do cérebro, mas existem outros trabalhos também que utilizaram esse tipo de pré-processamento. Os subgrafos permitem analisar separadamente, né, o tumor e o tecido normal. E além disso, as métricas que foram mostradas, elas representam um potencial para serem utilizadas como atributos em aplicações futuras de aprendizado de máquina. Esse trabalho ele não explorou isso, mas foi um dos trabalhos relacionados que eu vi que eles utilizam dessa forma para conseguir segmentar regiões e também classificar de formas diferentes. E é isso. Agora mostrando um pouco da modelagem, né, do código feito, aqui temos a função responsável pela construção do grafo de adjacência de regiões. Primeiro são criados os vértices, um para cada superpixel. Em seguida, é percorrida a matriz de superpixels e eu verifico a adjacência entre as regiões para adicionar as arestas ao grafo. Aqui estão os deslocamentos utilizados durante a varredura. Eles representam uma implementação otimizada da adjacência baseada na 8 vizinhança, evitando verificar a mesma conexão 2 vezes. Tá. Aí depois, utilizo a máscara do Bratz para rotular cada vértice, se mais de 50% do superpixel pertencer ao tumor, ele recebe o rótulo de tumor, caso contrário, é classificado como tecido normal. Aqui, após a rotulação, construo 2 subgrafos induzidos. Um contendo apenas os vértices tumorais e outro contendo apenas os vértices do tecido normal. E aqui, as métricas do subgrafo. Certo. Por fim, a execução do notebook realiza todas essas etapas da metodologia, leitura da imagem, geração dos superpixels, construção do RAG, criação dos subgrafos.
Aqui eu mostrei a imagem do cérebro, a máscara que é utilizada e aqui uma sobreposição. Aqui também a máscara que é feita a partir do cérebro. E aqui os experimentos. E, por fim, os subgrafos induzidos. E suas métricas. Bem, é isso. Obrigada.